Ora, bem-vindos a mais um Olá Matemática. Hoje vamos dedicar algum tempo à unidade de sequências e regularidades, também chamada de sequências e sucessões. É destinada a alunos do sétimo ano, matemática. Ora, e a ideia hoje é mesmo fazer-vos entrar nesta unidade, sétimo ano, lembrando também um bocadinho do que vocês já viram ao nível do segundo ciclo. Ora bem, no segundo ciclo vocês certamente se lembram de ter falado daquilo que normalmente se designa por sequências. E quando o vosso professor falou de sequências, falou da diferença entre dois tipos de sequências. Há as chamadas sequências pictóricas, que são as primeiras com que os alunos se confrontam quando são mais pequeninos, e uma sequência pictórica é uma sequência deste género. Portanto, vamos supor que eu vou colocar aqui um conjunto de símbolos, tracinho horizontal, bolinha, tracinho vertical, tracinho horizontal, bolinha, tracinho vertical, tracinho horizontal, e se agora vos perguntasse qual seria o próximo símbolo, certamente que me responderiam que seria a bolinha. Portanto, as sequências pictóricas é do primeiro tipo de sequências que os alunos aprendem, sobretudo em idades muito baixas. Depois, aprenderam as sequências numéricas, e essas sim são as que no segundo ciclo se dá mais importância. Ora, vamos ver aqui um exemplo de uma sequência numérica. Vamos supor que o professor vos coloca 5, 7, 9, 11, 13, 15 e vos questiona qual o próximo número. Ora, antes de mais vocês têm que tentar identificar aqui algum padrão, porque senão vai ser difícil descobrir o valor que está ali representado pelo ponto de interrogação. Ora, se pensarmos um bocadinho, vemos que de 5 para 7 adicionamos 2 unidades e isso aconteceu de termo para termo. Já estou aqui a usar a linguagem própria desta matéria, ou seja, cada número que nós vemos aqui é um termo da nossa sequência, tal como em cima o tracinho horizontal, a pintinha, o tracinho vertical, eram termos daquela sequência pictórica. Portanto, se mantiver este padrão, obviamente o número que virá a seguir terá que ser o 17. Portanto, o valor ali em falta seria o 17. Ou seja, vocês conseguiram descobrir este termo. E quem seria este termo? Se contarmos, portanto, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, vocês acabaram de descobrir que 17 é sem dúvida o sétimo termo desta sequência. Ora, quando falamos em adicionar duas unidades, estamos a falar de uma coisa que tem um nome em matemática, que também já ouviram falar no segundo ciclo, que é o termo, ou os termos, lei de formação. Portanto, quando se refere à lei de formação, estamos no fundo a dizer como é que se constrói a nossa sequência. Se eu quisesse dizer aqui a lei de formação, eu diria que esta sequência é formada com o primeiro elemento, que é 5, e cada elemento seguinte é obtido adicionando duas unidades ao elemento anterior. Mas vocês no segundo ciclo vão mais longe, e então o professor normalmente também nos pede uma coisa que se chama expressão geradora. E o que é a expressão geradora? Ora, a expressão geradora é uma expressão que consiste em permitir-nos descobrir qualquer um dos termos desta nossa sequência. Ora, se vocês observarem, se vamos sempre adicionando 2, há um pequeno truque que se faz assim. 2n, porque vamos adicionando 2, ou seja, este 2 tem a ver com aquilo que vamos aumentando. E agora, vocês fazem assim aqui um pensamento ultra secreto, digamos assim, e fazem sempre o pensamento com o primeiro termo. Se vocês pensarem no primeiro termo, o primeiro termo tem que dar 5, correto? Portanto, estou-me a referir a este primeiro termo. Tem que dar 5. Então, se nós estamos a falar do primeiro termo, na nossa expressão geradora, terá que ficar 2 vezes o primeiro termo. E 2 vezes 1 está-nos a dar 2. Pois, mas nós queremos que dê 5. Então é só pensar, eu de 2 para passar para 5, preciso de adicionar 3 unidades, correto? Então, se forem aqui à expressão geradora, basta acrescentar 3 unidades e passaremos a ter realmente a expressão geradora correta. Ora, pensem, 2 vezes primeiro termo, 2 vezes 1, 2 e 3 dá 5. Se quiserem pensar no segundo termo, o raciocínio tem que funcionar também. Portanto, segundo termo, estamos-nos a referir a um n igual a 2. Portanto, se eu colocar um 2, 2 vezes 2, 4, mais 3, 7. E como veem, está a funcionar. Ok? Portanto,
Isto era chamado então de expressão geradora. Lei de formação tem a ver com uma frase em que vocês exprimem como é que a sequência é criada. Então, se nós já aprendemos sequências no segundo ciclo, porque é que agora voltamos a falar disto no terceiro ciclo, ou seja, no sétimo ano, no início, embora depois falem bem mais tarde, já no 11º com muito mais profundidade, e porque é que agora deixa de se chamar sequências e aparece nos livros o termo sucessão? Ora, uma sucessão não deixa de ser uma sequência, mas é uma sequência infinita. Ou seja, quando eu escrevi 5, 7, 9, 11, 13, 15, vírgula, ponto de interrogação, eu estava a referir a uma sequência, porque era finita. Se eu colocar 5, 7, 9, 11, 13, 15, vírgula, reticências, então isto não é uma sequência, isto passou a ser uma sucessão. Portanto, uma sucessão é uma sequência infinita, digamos assim, para vocês perceberem bem. Ora, e há alguns termos que se mantêm da linguagem das sequências e há ainda umas expressões novas que vamos começar a usar. Por exemplo, agora eu poderia chamar esta sucessão uma sucessão U de N. É muito usual chamar-se assim. E porquê? Porque como cada posição corresponde, primeira posição, segunda posição, terceira posição, estamos a falar de números naturais, é como se este 5, que é o primeiro termo, este 7, que é o segundo termo, pudessem ser vistos desta maneira. Este corresponde a n igual a 1, primeira posição, este corresponde a n igual a 2, este corresponde a n igual a 3 e por aí fora. Ora, se utilizarmos este tipo de linguagem, quando escrevemos a nossa expressão geradora, podemos dar-lhe o nome de termo geral. E então, se eu chamar U a esta minha sucessão, U de n, como vos disse, eu posso dizer que o U de 1 vale 5, ou seja, é o elemento que está na primeira posição. O U de 2 vale 7. O U de 5 valerá primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Portanto, valerá 13. Correto? Portanto, quando eu vos coloquei há bocadinho um ponto de interrogação no termo que vinha a seguir ao número 15 que aqui está, eu poderia ter perguntado assim, qual é o, portanto, se 1, 2, 3, 4, 5, 6, vou perguntar o sétimo termo. Qual é o U de 7? Outra maneira de perguntar, qual é o sétimo termo? Outra maneira equivalente de perguntar, qual é o termo de ordem 7? Tudo isto são formas equivalentes de perguntar a mesma coisa. Ok? E, portanto, poderia em todas elas responder que esse termo, como vimos, era adicionar 2, não é? Portanto, estaríamos a falar do 17. Portanto, voltando aqui um bocadinho atrás, para toda a gente perceber o que está a ser dito, lembram-se que o 17 era aquele termo que tinha sido questionado. Há bocadinho também viram que a expressão geradora era 2n e depois somamos 3. Portanto, eu aqui, se quiser escrever isto com linguagem das sucessões, posso dizer assim, o de n igual a 2n mais 3. Isto então agora passa a chamar-se termo geral. Embora nós nas sequências já digamos muitas vezes nas aulas, nós professores, o termo geral já nos foge a boca para termo geral, embora o termo mais apropriado para o segundo ciclo seja a expressão geradora. Pronto, isto então é o termo geral da sucessão. Se lembrarem, no segundo ciclo também por vezes o professor fazia aquelas perguntas complicadas do género qual será o termo de ordem 20? Não perguntava assim, perguntava qual seria o 20º termo ou o número colocado na 20ª posição. Ora, e às vezes era um bocado aborrecido porque tínhamos que fazer muitos cálculos e pensar o que estava a acontecer. Se nós agora tivermos o tal termo geral ou a antiga expressão geradora, como quiserem chamar, é muito fácil. Se nos pedirem o 20º termo, basta-nos ir à posição do n e colocar 20, ou seja, 2, como o 2 está encostadinho ao n, já sabem que representa ali uma multiplicação, portanto 2 vezes 20, e não se esqueçam que 20 é este 20 que aqui está, e depois é só adicionar 3, portanto 40 mais 3. Acabei de descobrir que o 20º termo é o 43. Outra pergunta possível, será que 120 é termo?
Por vezes, o professor dá-nos o resultado e pergunta se é termo. Perguntar se é termo é perguntar se existe algum n que, substituído naquela expressão, dá 120. Por outras palavras, será que se eu continuasse a escrever aquela sucessão de elementos, iria alguma vez obter o número 20? É essa a pergunta. Ora, aqui o raciocínio é feito ao contrário. O professor está-vos a perguntar se aquele termo geral alguma vez valerá 120. Ora, se aquele termo geral tem esta expressão, vocês podem imaginar que aqui está colocado 2 vezes algo mais 3, que tem que dar 120. Se vocês já souberem fazer uma coisa que se chama equações, isto torna-se muito fácil. Se não tiverem dado equações, fazem um raciocínio lógico. Ora, pensem, se 2n mais 3 dá 120, então o 2n sem o 3 tem que dar 120 menos 3, portanto faltavam-lhe 3 unidades. Podemos então dizer que o 2n tem que dar 117, ok? E agora, o que é que acontece a 117? Se eu pegar em 117 e tentar dividir isto, só para que no 117 que se compreenda, se eu tentar dividir 117 por 2, vou ter aqui uma má notícia, não é? E porquê é que eu vou dividir por 2? Porque se 2 vezes algo dá 117, esse algo tem que ser metade de 117. Ora, este número, vocês sabem que não é um número par, portanto, o resultado desta operação não vai ser um número natural. Eu não posso dizer que o termo é o termo que está na posição 50, não sei das quantas, ou 7, não sei das quantas, isso não faz sentido. Portanto, neste caso, a minha conclusão era que 120 não é termo. Ok? Mas se nos perguntarem, por exemplo, vamos imaginar que nos perguntam se 93 é termo. Vamos investigar o que se passa, por exemplo, com 93. 93 é termo? Ora, neste caso procederíamos da mesma maneira, igualando a 93, ora, se o meu termo geral aqui do DN é 2n mais 3 igual a 93, desculpem, estava a olhar para outro, ora, se 2n mais 3 dá 93, então isso significa que o 2n sozinho teria que valer 90. Pronto, e se 2 vezes algo dá 90, esse algo, o nosso n, terá que ser metade de 90. Metade de 90 dá 45. Pois, e 45 é fixe, não é? Porque 45 é o número natural. Então, se 45 é o número natural, então eu acabei de descobrir que 93 é o nosso U de 45. Por outras palavras, o 93 é o elemento que está colocado na posição 45, correto? Portanto, arrumando ideias, se vos pedirem um determinado termo, vocês substituem o n pelo valor que está a ser dito. 20º termo, substituem por 20. Termo de ordem 42, substituem o n por 42. Se vos perguntarem se um determinado número é termo da sucessão, então aí vocês têm que resolver uma igualdade em que o objetivo é descobrir o n ideal que fará obter o resultado que vos é indicado. Ora, vamos treinar um bocadinho a criação deste termo geral com mais algumas sucessões, desculpem, agora foge a palavra para as sequências e muitas vezes vão ver o professor a fazer a referência às sequências quando quer falar de sucessões, porque acaba quase para um professor de matemática ser um sinónimo, embora a gente saiba que é diferente por causa do domínio. No fundo, uma sucessão pode ser vista como uma função, vocês também já falaram de funções, é uma função de domínio n. Ora, vamos supor que vos aparece esta simpática sucessão. Ora, para descobrirmos o termo geral, tem que ser determinado tipo de sucessões, porque há algumas que vocês soubem mais tarde é que conseguem descobrir o termo geral. Pronto, para já é sempre algo que vocês, pela lógica, ou adicionando, ou subtraindo, ou tem a ver com quadrados, ou tem a ver com cubos, ou com raízes, conseguem sempre lá chegar. Se vocês observarem, de 12 para 8, foram retiradas 4 unidades, e a mesma coisa foi acontecendo de termo para termo, correto? Portanto, percebem-se que é isso que está a acontecer. Então, se eu quiser criar aqui um termo geral, vou chamar agora a esta V de n, para ser diferente, podem começar a usar a mesma técnica que foi dita há bocadinho. Portanto, se é subtrair 4 unidades, colocam logo menos 4, n. E agora fazem aquele raciocínio ultra secreto, que já vos tinha dito, e fazem sempre a relação com a primeira posição. Ora, menos 4 vezes primeira posição dará menos 4.
Pois, mas se vocês olharem para o que está na primeira posição, para o primeiro termo, ele tem que dar 12. Então, de menos 4 para dar 12, temos que adicionar 16. Correto? Portanto, o nosso termo geral só fica correto se eu aqui adicionar 16. Se estiverem desconfiados ou com receio de se ter enganado, podem sempre utilizar uma outra posição para confirmar. Quero eu dizer o quê? Vamos pensar aqui no quarto elemento. Este é o quarto elemento, certo? Portanto, estamos a falar de n igual a 4. Se vocês aqui ao cantinho fizerem v de 4, ficaria menos 4 vezes este vosso 4, mais 16. E reparem que dá menos 16 mais 16, ao serem simétricos dá 0. Pois, e ainda bem que deu 0, porque 0 era o que tinha que dar. Correto? Pronto. Ora, sublinhar isto sem estragar ali o nosso simpático 0. Vamos agora ver uma outra sucessão, a ver se já se torna ainda mais fácil descobrir o termo geral. Vamos supor que agora vos coloco assim, 1, 7, 13, 19, isto até é mais simples que a anterior. Ora, a antiga lei de formação, se quisermos pensar assim, seria adicionar 6 unidades ao termo anterior. Estão a ver que isto está a funcionar sempre. Portanto, chamemos-lhe agora, por exemplo, o A, podia dizer que A de N era 6N, raciocínio ultra secreto, portanto isto faria nos vossos rascunhos, 6 vezes o primeiro, não é por estar lá o 1, é por ser a primeira posição, 6 vezes 1 dá 6, mas tinha que dar 1. Então como é que eu consigo que de 6 me dê 1? Tirando 5, correto? Portanto, 6n menos 5. Se este raciocínio vos fizer confusão por causa de ser sempre 1, pensem noutro termo qualquer da vossa sucessão que também funciona. Por exemplo, este 7 é o que está na segunda posição, portanto é o segundo termo. Se vocês forem aqui ao cantinho e pegarem nesta primeira parte e escreverem 6 vezes 2, dá-vos 12. Mas agora o objetivo é que dê 7. Reparem, tem ainda mesmo que retirar 5. Portanto, de uma maneira ou de outra, vocês conseguem facilmente chegar ao termo geral seguindo este tipo de raciocínio. Portanto, isto é uma dica, porque às vezes vocês sentem dificuldade nas aulas em perceber como se chega ao termo geral assim de uma mão para a outra. Ora, vejamos outra sequência engraçada, outra sucessão engraçada, quero dizer. 4, 4, 4, 4. Pronto, este é o sonho de qualquer aluno. Se vos aparecer uma sucessão destas, a expressão gerador, o nosso termo geral, não podia ser mais fácil. Portanto, vou-lhe chamar B igual a 4. Estamos perante uma sucessão constante. Não há nenhuma alteração de termo para termo. Outra interessante que quando se coloca nas aulas, põe os alunos ali a dar voltas à cabeça, como é que vão construir o termo geral. Outra sucessão interessante seria esta. 1, 4, 9, 16, 25. Se vocês recuarem assim algumas aulas atrás, poderão associar isto a estes simpáticos números que eu estou aqui a colocar. Portanto, aos nossos amigos, quadrados perfeitos. Ou seja, cada elemento é a posição onde se encontra ao quadrado. Por exemplo, o 16 é o quarto elemento e 4 ao quadrado dá 16. Portanto, a expressão é simples de se descobrir. O termo geral constrói-se pensando, é a posição onde eu estou ao quadrado. Uma semelhante, agora acho que já seria mais fácil para toda a gente, 27, 64, 125. Nesta sucessão, reparem que também faz lembrar alguns números que vocês já viram este ano quando falaram das raízes quadradas, das raízes cúbicas, dos cubos perfeitos, neste caso. Ou seja, 1 ao cubo dá 1. 2 vezes 2 vezes 2, 2 ao cubo, portanto 8. 3 vezes 3 vezes 3, 3 ao cubo, 27. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4 dá 64. E vou até ao 5 já agora. 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. Ou seja, esta sucessão, se chamássemos dn, a sucessão dn, então ela seria n ao cubo. Se por acaso o vosso professor for assim mais imaginativo, pode fazer assim uma coisinha deste género. Puxar isto um bocadinho para baixo, porque vai-me dar jeito que vocês vejam estas duas últimas sequências. Imaginem que o professor vos coloca algo assim. 2, 5,
10, 17, 26. Ora, eu quis que ficasse a ver-se as duas últimas sucessões, porque estas duas são muito parecidas, embora pareçam que não têm nada a ver. Se vocês repararem, 1 somando 1 dá 2, 4 somando 1 dá 5 e por aí fora. Ou seja, se a nossa dn era n ao quadrado, esta, vamos chamar E, é exatamente a mesma coisa acrescida de uma unidade. Portanto, às vezes há depois estas brincadeiras que o vosso professor de matemática pode fazer convosco. E se o professor ainda for uma pessoa ainda mais divertida, pode-vos pôr uma aqui para dar mesmo corda aos neurónios. Ora, se o professor puser 1, menos 1, 1, menos 1, 1, isto não é constante, mas também não será muito longe disso, há apenas a alteração de um sinal. Então, neste caso, no vosso termo geral, podia ser menos 1, e se pensarem também no que aprenderam este ano em relação às potências, se vocês puserem aqui um expoente, vão ver que isto vai dar alternadamente n ímpar, portanto menos 1 elevado a 1 vai dar menos 1. Menos 1 elevado a 2, que era o seguinte, daria 1, porque já é par. Pois, mas a nossa, o professor começou com positivo e depois negativo. Ok, então vocês vão aqui e fazem este ajuste, somam uma unidade, porque reparem, se somarem uma unidade, quando estiverem a calcular para n igual a 1, a crescida daquela unidade já vai ser menos 1 ao quadrado, e menos 1 ao quadrado, sendo o expoente par, dará 1. Da mesma forma, aqui já passará a ser menos 1 ao cubo, ou seja, para n igual a 1, está-nos a dar 1, ótimo. Para n igual a 2, está-nos a dar menos 1 ao cubo, sendo o expoente ímpar menos 1. Portanto, veem que começa a funcionar aquilo que se pretendia. Pronto, e fica aqui uma ajuda para que vocês consigam perceber um bocadinho melhor as sequências e as sucessões, e agora o melhor já sabem, é praticar, e voltamos a ver-nos num próximo episódio, digamos assim, do Eu Amo Matemática. Até à próxima, fiquem bem!